Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela, Rute, de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? E ela respondeu: sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres ou ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, está bem, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, ou seja, não tiveram nada naquela noite, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, e ele encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então ela entrou na cidade. Chegando à casa de sua sogra, Noemi, esta lhe disse: como é que foi? Como te passaram as coisas, minha filha? E aí, como é que foi lá, na eira com Boaz? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele nos deu. E me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Amém. Não feche a sua Bíblia, por favor. Nós ainda voltaremos e, versículo por versículo, vamos extrair aqui algumas lições. Esse mês de julho, nós estamos numa série chamada Tenho Fome de Deus. Começamos no início do mês e também no início do livro de Rute, vendo que o primeiro versículo deste livro diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra de Belém. E uma família que habitava em Belém, de Judá, por ocasião da fome, da falta de pão, e é uma grande curiosidade, a cidade de Belém, Bethlehem, significar casa do pão. Então faltou o pão na casa do pão. Foi extraordinário aquilo. Nunca havia acontecido, mas aconteceu. Faltou o pão na terra do trigo. E aí o Elimeleque, cujo nome significa Deus é meu rei, casou-se com a Noemi, cujo nome significa agradável, e tinha tudo para ser um casamento perfeito, uma família feliz. O cara que se chama Deus é meu rei, casou com uma mulher que se chama agradável. O que é que pode dar errado? Deus é o rei dele e ela é muito agradável. Não vai dar nada errado. Só que não. Às vezes a gente planeja uma coisa e as adversidades da vida nos alcançam e mudam-se os planos. E aí tiveram 2 filhos, o primeiro se chamou Malom, que significa fraqueza, possivelmente o menino nasceu fraco porque a comida já estava acabando. O segundo se chama Quilion, cujo nome significa aniquilação, muito fraco, já aniquilado, deve ter nascido muito magrinho, muito pequenininho, e a fome estava assolando toda a região de Belém,
E o Elimeleque, num ato impensado, esqueceu-se, talvez, que Deus era o rei dele e foi para Moabe. Foi habitar numa terra distante, uma terra cujo povo era um povo inimigo do povo de Deus, cuja terra era usada para profanar o nome de Deus, e ali eles adoravam outros deuses, não viviam conforme a lei de Moisés, não observavam a vontade de Deus, mas mesmo assim, por causa da fome do pão, o Elimeleque pegou a sua família e foi para lá. A Bíblia diz no início do livro, até o versículo 6, que eles foram para lá. O Malom casou-se com a Ruth, o Quilion casou-se com a Orfa, e ali eles viveram cerca de 10 anos. Passado esse tempo, morreu Elimeleque, e aí a Noemi ficou viúva, mas ela ainda tinha os 2 filhos para ser sua fonte de sustento. Tempo depois, morreu Malom, e aí Ruth ficou viúva, mas elas ainda tinham o Quilion como fonte de sustento. Passou mais um tempo, morreu o Quilion também. Portanto, os 3 homens daquela família morreram todos, ficando as 3 mulheres desamparadas. Naquele tempo, a mulher não trabalhava, a mulher não votava, a mulher não ia na sinagoga, a mulher não participava da vida religiosa, civil ou política do seu povo. Portanto, as mulheres não tinham fonte de sustento se não tivessem homens. E elas ficam então desamparadas, e Noemi ouve, no verso 6 do primeiro capítulo, uma boa notícia: voltou a ter pão em Belém. Deus abençoou o povo, e o campo de trigo voltou a brotar, e o povo agora tem comida. E ela disse: então, fiquem aqui em Moabe, porque as meninas eram moabitas, e eu vou voltar para minha terra de Belém. E aí a Ruth, essa nora preciosa, agarra-se à sua sogra, e ali no verso 16 do capítulo 1, ela diz: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, não me peça para ficar aqui sem você, porque eu me apeguei a você, e eu quero que isso se torne uma amizade, e eu quero ir com você, para a sua terra, para o seu povo, para o seu Deus, para o seu pão. E aí então elas voltam, e nós então aprendemos que temos que ter fome de Deus, ainda que falte o pão, nós não podemos esquecer que Deus é o nosso Rei, e temos que perseverar, porque Deus saciará a nossa fome de pão, e tem fome que não é de pão. E aí nós estamos aprendendo então que existe fome que é de bondade, existe fome que é de presença, existe fome que é de coisas que não se podem comer ou beber. E aí, nós aprendemos na quinta-feira passada que nós temos que ter fome de relacionamento. E aí no início do capítulo 3 nós aprendemos, com o início do relacionamento que Ruth buscava com Boaz, de maneira muito preciosa, o Senhor nos revelou aqui algumas dicas, alguns conselhos para termos fome e saciarmos nossa fome de relacionamento. E aí veio o domingo, onde nós aprendemos sobre a amizade verdadeira, no nosso congresso de crianças, a amizade verdadeira entre Boaz e Ruth. E teve aqui o casamento de Ruth com Boaz, e as crianças cantaram, e nós celebramos no domingo à noite, cantamos a amizade, celebramos a possibilidade de sermos amigos em Deus, e também tivemos aquela história das princesas, que foi uma maravilha, e aprendemos que a história de Ruth é muito mais bonita do que a história de qualquer princesa da Disney. Então, nós vamos aprender hoje, com esse trecho que nós acabamos de ler no capítulo 3, que existe fome que é de integridade. Então nós já aprendemos a matar a fome de Deus e da palavra de Deus, matar a fome da bondade, matar a fome da presença, matar a fome de relacionamento, matar a fome de amizade, e hoje nós vamos aprender a matar a fome de integridade. Os nossos dias não são diferentes dos dias de Ruth, dias onde a maldade impera, a injustiça aflora, e nós vivemos dias onde
cada vez menos as pessoas são íntegras. Integridade significa a capacidade de ser integral, de ser por inteiro, de ser cheio, de ser completo. Eu diria, de forma traduzida, que ser íntegro é ser 100%. Tem um cantor aí que diz que ele é 99% anjo, perfeito, mas 1% é vagabundo, safado. Diz ele que elas gostam. É um cantor aí, poeta. Diz até que ele se converteu e tal, a gente nunca sabe. Mas enfim, 99% anjo, perfeito. Mas aquele 1% fez ele perder a integridade. Porque integridade é 100%. 99% salvo é 100% condenado. Quase salvo é condenado. Portanto, integridade é uma característica que nós vemos em Boaz. Porque Boaz nesse livro tipifica e de certa forma simboliza o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso parente próximo, que mesmo sendo nós, entre aspas, moabitas, mesmo sendo nós pecadores, gentios, pagãos, mesmo nós, um dia, tendo olhado para uma Ruth, tendo olhado para uma Noemi, tendo olhado para alguém que serviu de referência para nós, um dia, a frase que a Ruth falou para sua sogra, também brotou em nossos corações. Um dia, eu e você, e se você que está aqui já teve ou já passou pela experiência de ser resgatado pelo nosso Boaz, que é o Senhor Jesus, você, em algum momento da sua vida, se aproximou de uma Noemi, ou seja, Deus usou alguém, e você como se fosse Ruth, e essa pessoa como se fosse Noemi, e através dessa pessoa, Deus se revelou a você, Deus tocou no seu coração, e você pode não ter dito isso com palavras, mas a síntese dessa frase eu tenho certeza que brotou no seu coração. E a frase de Ruth foi: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. E eu não me esqueço daquela quarta-feira à noite, chuvosa, meados de setembro de 1998, quando eu entrei na Igreja Batista Central, em Volta Redonda, pela primeira vez. E lá sentado, naquele último banco, do lado direito, ouvi o pastor Nilson de Márzio, pregando uma mensagem e dizendo: filho pródigo, volte para casa, o seu pai te espera de braços abertos. Deus é o pai que você precisa. E naquela noite, do meu coração, brotou essa verdade: o Deus desse homem será o meu Deus, o povo desse homem será o meu povo. E eu olhei para aquela igreja, e fui abraçado por irmãs preciosas, e me levaram para uma salinha, e me deram um Novo Testamento, cuja capa trazia o título: o mais importante é o amor. Preencheram uma ficha com meu nome, meu telefone, meu endereço, me acompanharam, me deram água com açúcar, porque eu não conseguia parar de chorar. E naquela noite, essa verdade brotou no meu coração: o Deus desse povo será o meu Deus. E até hoje, eu continuo olhando para você e pensando essa mesma verdade: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Quantas vezes eu me senti longe da família, quantas vezes eu me senti abandonado, mas a Bíblia diz que pode o teu pai e a tua mãe te desampararem, mas o Senhor jamais te esquecerá. E quantas vezes eu me senti esquecido pelos meus familiares, mas me senti acolhido pelo povo do Deus que virou o meu Deus.
Esse povo virou o meu povo, esse Deus virou o meu Deus. Então, se você está aqui, você já foi resgatado por Jesus. Se você está aqui, você já viveu a experiência de nascer de novo em Cristo, de entregar a sua vida para Deus em Cristo. Você também passou por essa mesma experiência. Portanto, a história de Ruth também é a sua história. A história de Boaz também é a história de Cristo, porque ele veio para nos resgatar. E se integridade é uma característica de Boaz, integridade é uma característica de Cristo. Portanto, integridade deve ser uma característica de todos os cristãos, porque devemos ser imitadores de Cristo. E nesse texto que nós lemos, eu vejo Boaz sendo íntegro. Existia uma lei, semana passada eu já expliquei, está lá em Deuteronômio capítulo 25, a lei do casamento levirato. Os hebreus chamam de Goel, o parente resgatador, remidor, aquele que pega a sua cunhada, ou a prima, ou cunhada do primo, ou enfim, se uma mulher ficasse viúva e ela tivesse pelo seu marido um parentesco comigo, aquele homem podia ser meu irmão, podia ser meu tio, podia ser meu primo, podia ser meu bisavô, meu bisneto, não importa o degrau do parentesco, aquele que fosse parente de uma pessoa tinha direito de pegar a viúva como resgatador, que, como eu te expliquei, as viúvas não trabalhavam, ficavam sem sustento. Então vai virar mendiga? Vai virar prostituta? Não! Deus deu a Moisés uma lei para proteger as mulheres, porque Deus sempre foi gracioso. E levir, em latim, significa cunhado. Levir é cunhado em latim. Levi é uma palavra hebraica, de um dos filhos de Jacó. Levir é latim, e é cunhado em latim. Portanto, no hebraico, a dinâmica se chama Goel, porque é um resgatador, parente, e como a Bíblia foi traduzida para o português, e nossa língua é uma língua latina, então para nós essa dinâmica de um homem que pega uma mulher viúva de um parente próximo, se chama lei do casamento levirato. Ou seja, quando um cunhado toma sua cunhada viúva como esposa, para que o nome do irmão, ou do primo, ou do tio que morreu, não desapareça da história, porque o nome só passa através do homem, e não da mulher. Então foi o que aconteceu. Boaz era parente próximo, no início do capítulo 2 vai dizer isso, que Noemi tinha um parente, ou ele era irmão, ou ele era primo, ou talvez ele era tio do Elimeleque. Na ausência do Elimeleque, ele pode, como um parente próximo, resgatar a nora do Elimeleque, que é filha. Se ele é irmão do Elimeleque, então o Malom era sobrinho dele. Se ele é primo do Elimeleque, então o Malom é primo dele de segundo grau, e assim sucessivamente. A Bíblia não deixa claro qual é o grau de parentesco, mas o texto deixa claro que existia um parentesco. Porém, se você reparar na história, o que acontece é que eles estão colhendo a cevada, e aí, depois da colheita, ele trabalhou muito, está cansado, ele tomou um golinho, e estava ali relaxado, deitou, pegou no sono. A sogra, do verso 1 até o verso 5 do capítulo 3, orienta, você toma um banho, bota um perfume, bota uma roupa bonita, espera ele deitar, espera ele comer, espera ele beber. Quando ele estiver deitado, relaxado, você vai lá e só descobre o pé dele e deixa ver o que rola. Se colar, colou. Ela fez exatamente o que a sogra mandou. Quando deu por volta da meia-noite, o cara com o pé descoberto, meia-noite, veio frio, o cara sentiu frio no pé, tomou um susto, quando ele olhou, tinha uma mulher lá no pé dele, ele, eita! Que é isso, menina? Ela, não, eu sou a Ruth, sou a sua serva, que esses dias estava aqui, colhendo do resto das espigas que caía aí. Ah, Ruth, eu sou aquela que foi casada com o Malom, você me conhece, da Noemi, minha sogra. Ah, sim, você, o que você está fazendo aqui? Você não é parente do meu marido? Você tem direito, por lei, de me resgatar. Você não quer me pegar como esposa, não? Qual é a palavra que ela diz? Está lá no verso 9. Joga sobre mim a sua capa, como quem diz, me cobre,
me resgata, me protege, não entendeu? Me joga na parede, me chama de lagartixa. A cantada da época, né, gente? Me ajuda. Joga sobre mim a tua capa. Entendeu? Aí ele, não, peraí. Olha só, o texto não diz exatamente, mas deixa subentendido que ele era mais velho do que ela. Agora você imagina, o cara é mais velho, ele acabou de trabalhar, ele está cansado, ele tomou um negocinho para relaxar, deitou e está lá relaxadão. Trabalhou o dia inteiro, está cansado, tomou um negocinho, relaxou, dormiu. Quando ele acorda, tem uma menina mais nova no pé dele, dizendo assim: me cobre com a sua capa. Banho tomado, perfume, roupinha bonitinha, ainda deu uma jogada no cabelo. Me cobre com a sua capa. Fala a verdade. Fala a verdade. Um cara mais velho, com uma menina mais nova, cheirosa, bonita, depois de um dia de trabalho, ainda tomou um negocinho. Partia para dentro, fácil. Meia-noite, no meio do monte de cevada. O que ele fala? Não posso fazer nada com você, porque existe um cara que é parente do Malom antes de mim. É certo que eu sou seu parente, eu posso te resgatar, mas existe um cara que vem antes de mim. Se ele não quiser, você me procura e eu posso ver o que eu faço por você. Agora, vai embora e que ninguém saiba que você nem pisou aqui, porque eu não quero confusão para o meu lado. Isso é integridade. É fazer o que é certo, não fazer o que dá certo. Esse é o nosso problema, e por isso que nós não conseguimos ser íntegros, porque nós tentamos fazer o que dá certo, e nem sempre o que dá certo é certo. E aí a gente fica quebrando a cara, e aí a gente fica queimando o filme, e aí a gente fica sujando e profanando o nome do nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus íntegro. Sim, sim. Não, não. O que passar disso é de procedência maligna, mas muitas vezes nós, os cristãos, não queremos ser íntegros como o nosso Cristo. E aí a gente fica abrindo uma concessão aqui, negociando um valor ali, abrindo mão de um princípio aqui, e tal, é um esquema, é uma coisa, e aí os caras pegam aquele dinheiro, bota na cueca, ainda ora agradecendo a Deus pela bênção. Aí a menina pousa nua na revista e vai no programa de televisão para divulgar a revista e agradece a Deus pela bênção de estar na capa da revista. Aí a menina tira uma foto sensual, bota aquele decote, espreme, faz um bico e posta com um versículo bíblico. Aí o cara é cristão, mas ele não pode ver uma caneta dando sopa no trabalho, um clips, um chumaço de papel. O cara não pode ver uma oportunidade, não pode ver um negócio aqui, um outro ali. Hoje aconteceu um negócio, e eu tomei uma atitude, falei, eu preciso ser íntegro, porque eu vou pregar isso hoje à noite. Como é que eu vou pregar se eu não viver? Hoje, meu filho encomendou na internet um microfone e uma placa de áudio, condensadora lá, não sei o que lá, dinheiro dele, dinheiro que ele ganha, ele guarda, ele é igual a mãe dele, e aí, louvado seja Deus, aleluia Senhor, muito obrigado, porque tem umas donas aí que eu vou te falar, compra o urubu até voando, né, passou voando, eu quero, promoção, 10 vezes sem juros, vai... É igual o samurai, né? Pega o cartão e acha que é tchau, tchau, tchau. Eita benção. Deus te abençoe, meus irmãos. Fiquem firmes. E aí ele juntou lá o dinheirinho dele e tal, não sei, a mãe dele ajudou lá, não sei o que eles fizeram. Eu sei que de repente chegou a encomenda. O que é isso aí?
Eu fiquei na igreja até mais tarde, fui em casa almoçar rapidinho, aquele negócio vai e volta, vai e vem, e aí, chegou o microfone, chegou a placa, não sei o quê, agora precisa de um cabo para ligar, um cabo de XLR macho para XLR fêmea, e não sei o quê, tem P10 para P2, mas não deu certo, não funcionou, não sei o quê, lá. Aí eu falei, cadê meu celular? Esqueci o celular aqui na igreja, falei, corre lá na igreja, busca lá para mim, porque diz a Bíblia que os filhos da juventude são como flechas na mão de um guerreiro, então eu tenho a minha flecha, quando eu preciso, eu lanço ela, vai lá na igreja, e busca uma água para mim, e é isso aí, flechas, Salmo 127, né? Aí ele correu aqui na igreja, de bikes, e demorou a voltar, aí daqui a pouco, ele mandou um WhatsApp lá, para a mãe dele, com o meu telefone, aí minha esposa, o que está acontecendo aqui? Aí ele estava aqui na igreja procurando o cabo, aí ele achou, lá em cima, no estúdio, não sei aonde, ele achou o cabo que precisava, aí ele mandou a foto, pergunta ao meu pai se é esse cabo aqui, aí eu olhei e falei, é esse mesmo, aí ele falou, posso levar para casa? Não, por quê? Que é da igreja, não é nosso. Mas é só o cabo, pai, para eu testar rapidinho, eu levo aí, testo e depois eu volto e devolvo. Existe uma regra que foi votada em assembleia, qualquer patrimônio da igreja só pode sair em programações da igreja. Isso é microfone, é coisa pessoal sua, não pode pegar o cabo. Pega o carro, vai lá no shopping, compra o cabo. Foi lá e comprou, porque o que é da igreja, o certo é o certo, ainda que ninguém esteja vendo. Isso é integridade. Porque se alguém me pedir, pastor, posso pegar isso? Pastor, posso pegar aquilo? Patrimônio é com a Adair. E existe uma regra, a única coisa que eu posso adiantar é isso, foi votado em assembleia, eu tenho que me submeter. Concordando ou não, esse é o princípio da democracia. Eu sou batista, sou membro da igreja, mesmo que eu não concorde com a decisão, eu me submeto a ela. Porque a Bíblia diz que quem se submete é abençoado. Então a maioria votou, eu vou me submeter. A igreja decidiu que não pode sair nenhum patrimônio, se não for para uso específico em programação da igreja. Vamos fazer um culto, vamos fazer uma programação, vamos fazer um retiro. Aí faz uma lista junto ao patrimônio, vamos tirar isso, leva, quando voltar, faz o checklist, devolveu tudo direitinho, beleza. Se é para um, é para todos. Mas é o meu filho, e às vezes a gente passa batido. É só um cabo. R$5, R$10 é mixaria, se estragar eu compro outro. Não é o valor do cabo, é o princípio da integridade que está em jogo. Aí o telefone toca, a gente ensina um princípio para os nossos filhos da verdade, não pode mentir. Ele vem para a EBD, ele vem para o Congresso Kids, ele vem para a Quinta Kids, ele vem para o Ministério Infantil, e ele aprende que não pode mentir, que o diabo é o pai da mentira, e que tem que falar a verdade acima de qualquer coisa, porque Deus gosta de verdade, a verdade é a luz, e nós somos de Deus, nós somos da luz, nós somos o povo da verdade. Aí toca o telefone em casa, o pai ou a mãe crente, vira para ele e fala assim, fala que a mãe não está, a mãe não está. Aí o cobrador toca a campainha, não, diz que eu não estou. Aí ele aprendeu no Ministério Infantil que não pode mentir, e aí ele está vendo em casa a mentira. Onde fica a integridade? Aí vai tudo por água abaixo. Aí o menino cresce, vira um mentiroso, aí vem aqui no gabinete perguntar para mim, onde foi que eu errei, pastor? Não sei, eu não estava lá. Aí o menino vem para a igreja e aprende uma amizade verdadeira. Temos que ser amigos, temos que ser amigo de verdade. Não pode falar mal do amiguinho, não pode falar mal, não pode fazer fofoca, não pode criticar. Tem que ajudar, tem que estender a mão, tem que abraçar, porque é isso que Deus quer de nós, uma amizade verdadeira. Aí ele chega em casa, na hora do almoço, os pais estão falando mal do pastor, falando mal do líder, falando mal do professor DBD, criticando a programação. Aí aqui ele aprende a ser amigo e em casa ele aprende a ser fofoqueiro. O que ele faz? Ele fica bugado. E eles não aprendem o que ouvem, eles aprendem o que veem. E eles aqui estão ouvindo uma coisa, mas em casa estão vendo outra. Por isso que eu prego 300 mil sermões na cabeça dele, e quando ele chega na faculdade ele desvia, porque ele é mais influenciado pelo aquilo que ele viu, do que por aquilo que ele ouviu. E aí já era. Estamos vivendo uma crise de integridade. É sim, sim. É não, não. Enfia o pé na jaca então.
Enfia o pé na jaca. Quando Jesus foi falar com a igreja de Laodiceia, Filadélfia, agora já não lembro mais, uma das 7 igrejas lá de Apocalipse. Laodiceia é aquela que ele bateu na porta, né? Que o povo estava cultuando lá dentro e ele estava do lado de fora, batendo na porta. 3:20 de Apocalipse. O pessoal diz que é porta do coração, que as coisas, a gente já estudou isso, já passamos dessa fase. Então, tem uma igreja lá de Apocalipse, que agora eu não lembro qual é. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Uma dessas 7. Se eu abrir lá, eu acho na hora. Estou falando só de ilustração. Uma daquelas igrejas, Jesus falou para eles assim, pode até ser, acho que é a de Laodiceia ou Filadélfia. Ele disse assim, o que me dá nojo em vocês é que vocês são morno. Quem dera se fosse frio ou quente. Me parece que Jesus gosta do frio ou quente. Ou seja, sim, sim. Ele fala, é isso aí. Não, não. Ele fala, beleza. Agora, o morno, entendeu? O Raimundo, sabe qual é o Raimundo? Não é o Nonato ali, Oliveira, não. É o crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. É o morno. Quinta-feira, ele é crente. Oh, aleluia. Aí, sextou. Hashtag sextou. Fim de semana. Aí ele já não sabe mais. Se botar um negócio lá, ele já toma um gole. Se dá um play lá, ele já dá uma descambetada. Ele já fica meio, entendeu? Aí vem o sábado, ele, sabadão, fim de semana, pá. Aí vem o domingo, ele, o dia do Senhor. Oh, aleluia. Aí ele vem, pá. Aí bota um dinheiro ali, ele, como eu sou santo. Né? Aí ele chega em frente do espelho e, quão grande és tu. No espelho, já viu o cara que canta no espelho? Grandioso és tu, grandioso és tu. No espelho. Canta diante do espelho, porque ele vem na quinta, ele vem no domingo, ele bota um dinheiro ali, aí ele toca um troço aqui, aí ele faz uma oração bonita, alguém pede ele, excelentíssimo, excelso, soberano e magnânimo, Senhor Criador dos céus e da terra. Aí todo mundo, nosso Deus. Entendeu? Como se a espiritualidade se traduzisse em palavras, em frases, em jargões ou em frequentar reuniões. Só que na verdade, a espiritualidade se traduz na nossa integridade, na maneira como a gente se relaciona em todos os lugares, em todos os momentos, com todas as pessoas. Ontem, eu paguei de Masterchef, pastor, né? Pastor chef. Aí eu falei, você vai fazer uma janta aí, amor? Aí ela, estou passando roupa aqui, mas se você quiser eu faço. Como diria meu avô, isso é que é mulher, o resto é fêmea. Meu avô falava isso, quando minha avó mandava bem no negócio, fazia uma comida gostosa, ele, isso é que é mulher. Aí dava uma raspada de goela assim, ó. O resto é fêmea. Tudo fêmea, essa aí é mulher. Aí eu falei, então pode deixar, você está lavando, você está passando, aí casado para sempre, tem que ajudar a mulher, aquelas pantomima, né? Aí eu fui, falei, não, pode deixar que eu faço. Aí o que eu vou fazer? O miojão, lógico, eu sou apaixonado com miojo. Pega aquele miojo, 2 pacotinhos daquele cremoso de picanha, amasso ele bem amassadinho, crec, pá, pega uma panelinha fina, moleque, joga uma manteiguinha, sobe aquele cheiro, cebolinha, plá, dou uma dourada, aquilo sobe aquela catinga, aí eu já jogo um temperinho, pego aquele pozinho, barbecue, ketchup, isso aí é receita de solteiro. Quando eu morei sozinho em São Paulo, eu fazia muito, até hoje é a mesma receita. Aí ketchup, dou aquela aí a panela fica pretona assim, aí eu venho com a água, pum, aí aí dá aquela, aí eu tampo, deixo ferver, é o segredo. Quando ferve, vai dando uma gastalhada no tempero lá, aí eu vou com o miojão, puf,
Aí tampo, deixo um tempinho e vou mexendo para não grudar até secar a água. Vai secando, vai secando, vai secando. Aí fica só aquele italianão mesmo assim, aquela massa grudenta. Unidos venceremos, eu vou só em bolas. Pá, pá. E aí eu jogo e pã. E aí eu como aquela cebola negociada. Quando tem um ovinho também, eu mexo um ovinho na frigideira e misturo um ovinho, uns pedacinhos de tomate, uma lata de milho, uns pedaços de salsicha. Ué. Chama yakisobra. Tudo que está sobrando eu vou jogando e boto miojo e yakisobra. Aí fica gostoso. Aí olha só o que aconteceu, gente. Presta atenção, eu estou pregando. Não é stand-up não, é pregação. Parece, mas é. Aí, é uma ilustração. Eu estou lá na panela, aí eu percebi que estava agarrando. Eu falei, tem que botar mais um pouquinho d'água. Aí eu peguei um azeitezinho, para dar aquela pan, né, para não agarrar. Um azeitezinho, falei, mais meio copinho d'água. Dei uma mexidona e fui lá no filtro para pegar o meio copo d'água. O filtro lá de casa é na beira da janela da cozinha que dá para a rua. No que eu pano o filtro para pegar água, eu olhei e ouvi uma conversa, estava cheio de gente lá embaixo. Era um grupo de jovens que estavam saindo de uma igreja. Por volta de 9 horas da noite, acabou o culto, eles estavam saindo da igreja. Eu enchi o copo d'água, joguei na panela, mexi, fogo baixo, tampei e falei, agora deixa eu dar uma gratinada. E aí fui lá na porta, e a Ana Paula passando roupa, eu falei, amor, me deu vontade agora de fazer um experimento social. Aí ela, não inventa moda não, rapaz. Aí eu falei, não, é sério, vontade de filmar. Depois eu esfumeava o rosto das pessoas, fazer um experimento social e jogar na internet. O que eu queria fazer? Eu não fiz não, porque eu estava com muita fome e eu comi logo e eles foram embora rápido. Mas me deu vontade de fazer e quase que eu fiz. Eu sou meio doido, eu faço mesmo. Sabe o que me deu vontade de fazer? Encher o copo d'água e jogar neles lá embaixo. Aê, seus crentes! Tchá! E ver a reação deles. Porque eles acabaram de sair de um culto. E a Bíblia diz que quem é discípulo de Cristo, ao receber uma ofensa, tem que dar a outra face, e não revidar com o mesmo peso, e com a mesma medida. Olho por olho, e o mundo acabará cego, dente por dente acabará banguelo, porque todo mundo erra. Então Jesus falou, bateu de um lado, dá o outro. Mandou andar 1 milha, anda 2. E ele provou com a sua vida, e foi para a cruz, e nos deu exemplo de que tudo que ele pregava, ele vivia. Portanto, todo cristão é cristão não pelas suas ações, mas pelas suas reações. E esse era o experimento social que eu queria fazer. Eles estão ali agora, saíram de um culto, chapa-chapa, chup-chup, espiritualidade 1000, né? 1000 graus de unção. Quero ver mesmo, tome um copo d'água. Quero ver como é que eles vão reagir. Dependendo de como reagir, verei se são cristãos. Porque o que falta é integridade. É viver o que prega, é pregar o que vive. Porque das duas uma, irmãos. Ou a gente é aqui o que a gente é em casa, ou a gente é em casa o que a gente é aqui. Outra coisa não pode. Se você for aqui, o que você é em casa, você está sendo coerente, íntegro. Se você é em casa, o que você é aqui, está sendo íntegro. Caso contrário, você precisa resolver algum problema. Está faltando integridade. Como aquela história daquele menininho que chegou para o pastor e falou, pastor, posso morar aqui na igreja? Que isso, você gosta tanto assim da igreja? Ah, que bonitinho, pegou no colo. Olha só, ele gosta tanto da igreja. Por que você quer morar aqui na igreja? Porque aqui meu pai é tão bom. Ah, que bonitinho, ele ama a igreja. Por que você quer morar na igreja? Porque minha mãe é tão boa. E uma história, essa eu não sei se é verdade,
Já ouvi de uma pessoa aqui da igreja que isso aconteceu aqui. Uma criança, há um tempo atrás, falou para uma líder aqui de nossa igreja exatamente isso. Queria morar aqui na igreja porque aqui meu pai e minha mãe são bem legais. Aconteceu aqui de fato. Mas eu ouvi de uma irmã, pregadora da igreja presbiteriana, lá de Valadares. Ela estava pregando num congresso, congresso de família, e ela falando, porque tem que fazer na família, tem que ser assim, tem que fazer assim, porque a palavra de Deus está dizendo que é assim, 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 assim. Diz ela que o menino levantou no primeiro banco, subiu no banco, virou para o pai dele e falou, o senhor está ouvindo aí o que ela está falando? Aí diz ela que tomou aquele susto, e o menino, o senhor está ouvindo? Quero ver chegar em casa, o senhor vai fazer. O menino falou com o pai dele. Pensou que vergonha? Meu Deus, Deus me livre. Então, é assim, ou a gente é aqui, como a gente é em casa, ou a gente é em casa, como a gente é aqui. Você escolhe. O que você quiser, eu quero em dobro, não tem problema. Você é daquelas em casa que briga, que endóida, que vira, entendeu? Aqui você tem que ser assim também. Tem que ser, senão é incoerente. Ah, não, mas eu não tenho coragem de ser assim. Então você muda em casa. Então você seja lá como você é aqui. Entendeu? É isso. É só isso. Coerência. Integridade. Sim, sim. Frio, frio. Não, não. Quente, quente. O que não dá é o morno. Aí não dá. Então vamos voltar para o texto e vamos extrair aqui 6 lições que o texto nos deu. Como matar a fome de integridade. Todos nós agora estamos conscientes de que precisamos ser íntegros. Como ser íntegro? Como matar essa fome de integridade que a gente tem? Em primeiro lugar, obediência. Obediência. É impossível ser íntegro e desobediente. Impossível. Impossível. Ah, eu sou íntegro. Então você vai ali e pega aquele negócio e entrega para aquela pessoa. Aí vira as costas e volta. E aí, você pegou o negócio? Peguei. Você entregou para a pessoa? Não, levei para casa. Que integridade é essa? Então, o verso de número 6 diz assim, ó. A Ruth foi para Eira, o lugar lá onde se plantava e colhia a cevada. Geralmente ficava no alto de um monte, por causa do vento. Trigo e cevada, que são aquelas plantas, como é que chamam? Aquele tipo de planta que dá os galinhos assim, com fruto, tipo arroz, tipo trigo, tipo cevada. Galináceas, assim, como é que chama? Hã? Gramíneas. Isso que dá ser casado com uma bióloga. Então, essas gramíneas, como é a cevada, o trigo, eles escolhem um morro. Por quê? Porque em cima do morro geralmente venta mais. E na hora da colheita, tem que fazer aquela debulhar, né? Tirar a casca e tal. E aí como é que faz? Você esmaga, joga na peneira ali, e joga. A palha que solta do grão voa com o vento e o grão cai ali. E aí geralmente o que eles faziam? Eles cavavam um buraco, escolhiam um morro, em cima do morro cavavam um buraco, mais ou menos 30, 40 centímetros abaixo do nível da terra, e ali jogava os grãos. Por quê? Para o vento não carregar os grãos embora. Fazia aquela valeta grandona, e dentro da valeta plantava, e ali surgia trigo, cevada e tal. Então geralmente a colheita, o plantio desse tipo de planta era feito em cima de um monte. Então a eira é isso, é a parte de cima do monte que tinha plantação. Ela foi lá e fez, diz o versículo 6, fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. A Noemi, que era belemita, que era de Belém, que conhecia os paranauê de Belém, falou com ela, ó, você vai lá e faz assim, assim e assim. Aí ela, sim minha sogra, deixa comigo. Chegou lá, ela fez do jeito que a sogra falou. Por que que nós temos crises, principalmente de integridade? Porque a gente ouve, mas não ouve para entender.
A gente ouve para responder. A pessoa está falando com a gente, e a gente não está ouvindo para entender o que a pessoa está falando. A gente está ouvindo para responder depois que ela parar de falar. E aí a gente não entende bem as direções que nos são dadas, e aí na hora de fazer, a gente faz do nosso jeito, faz de qualquer jeito, e aí não dá certo. A gente perde a integridade. Quantas e quantas e quantas vezes eu já vi as pessoas quebrarem a cara e virem falar comigo: pastor, deu errado, mas você fez o que eu te falei? Não fiz, pastor. Aí fica difícil, né? Aí você fala com a pessoa: saindo daqui, você vai para casa, você bota o joelho no chão, você ora, espera, tenha paciência, seja obediente, tenha compromisso, bote suas qualidades, suas virtudes para fora, seja altruísta, pense no outro antes de pensar em você, seja sincero, seja paciente, aprenda a esperar, e calma, e vamos orar, e vai acontecer assim, vai ser desse jeito, conta comigo, e está aqui. Você entendeu? Entendi. A pessoa vai embora, pega o celular, posta textão no Facebook, e liga para o outro, e fala besteira com um, e fala com o outro, e faz tudo diferente. Aí chega no dia seguinte, está tudo errado, aquela confusão, aquela brigaiada. Ai, pastor, fez tudo diferente. Como que vai dar certo? Se não faz o que é certo, não tem jeito. Então a sogra dela deu uma orientação para ela. Você toma um banho, você bota um perfume, você bota a melhor roupa. Chegando lá, deixa o homem trabalhar em paz. Quando ele parar de trabalhar, ele vai procurar um cantinho para ele comer, para ele beber. Aí ele vai deitar para descansar. Você deixa o homem descansar. Depois que ele pegar no sono, você deita no pé dele, descobre o pé dele e espera. Eu duvido que era assim que uma mulher conquistava um homem em Moabe. Duvido. Então a Ruth poderia chegar lá e falar: minha sogra não entende nada de conquista. Minha sogra entende de pão, que ela é da casa do pão. Minha sogra entende da lei de Moisés. Minha sogra entende das coisas aqui dos judeus. Agora, de pegar os boy, de laçar os crush, minha sogra não entende não, ela está ultrapassada, está velha. Quer saber? Eu vou fazer do meu jeito. Na hora que o cara estiver bem lá bebendo, já estiver um pouco altinho, eu já vou chegar logo atirando e mostrando, porque é assim que a gente faz lá em Moabe. Aí sabe o que o Boaz ia fazer? Para trás de mim, Satanás. Eu sou um homem íntegro. Você não quer coisa séria? Sai fora. Ela ia perder o cara por não ter ouvido a orientação de sua sogra. É impossível ser íntegro sem ter obediência. Em segundo lugar, compromisso. É impossível ser íntegro e imitar a Jesus, que é o íntegro dos íntegros, sem ter compromisso com as coisas. Compromisso, comprometimento. O verso 7 até o verso 9 diz que Boaz comeu, bebeu e já estando um pouco alegre, se deitou, e aí ela chegou de mansinho, descobriu o pé e se deitou e ficou lá. E aí quando foi meia-noite, o Boaz sentiu frio no pé, viu um vulto lá, e ele: que é isso? Calma, eu sou a Ruth, eu sou tua serva, eu que estava colhendo aí esses dias. E você não é o resgatador? Eu tenho aqui, filho. Obrigado. Eu que esqueci mesmo. Sou a Ruth, da Noemi. Ah, tá. E o que você quer? Não, eu estou aqui porque você não é o meu resgatador? Você não é o parente próximo do meu marido? Pela lei de Moisés, você não pode se casar comigo? Aí ele falou: ó, menina, e o que você quer? Não, o que eu quero não, o que o senhor quer? O senhor quer jogar a capa sobre mim? Como quem diz: você quer me tomar por sua esposa? Porque no original, ela pediu para jogar a canaf. Canaf é a palavra original que o João Ferreira de Almeida traduziu por capa.
Só que kanaf, no hebraico, também pode ser traduzido por asas. Sabe esse ato da galinha colocar os pintinhos debaixo das asas para protegê-los? A Bíblia chama isso aqui, da galinha, debaixo de tuas kanaf, entendeu? Das asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Qual é a ideia? Um pássaro, para proteger os seus filhos, estende as asas e os recolhe debaixo das asas. Então, lance sobre mim a sua capa, é porque o contexto era uma capa, provavelmente o pano que ele se cobriu para deitar ali. Mas o original também dá a ideia de asas. E aí os eruditos vão dizer assim: lança sobre mim a sua capa, era uma maneira de uma jovem demonstrar para um varão que ela estava interessada num compromisso com ele. Como quem diz: estende suas asas sobre mim, seja o meu provedor, seja o meu protetor, seja o meu resgatador. Ela quer compromisso. Ela não quer uma noite de aventura, ela não quer uma noite de prazer, ela não quer nada a não ser um compromisso sério com esse homem. E o cara reconhece e fala assim: bendita sejas tu, menina. Que menina abençoada. A menina é moabita, muito mais nova do que eu, sabe que eu sou o dono de tudo aqui. Ao invés de querer dar um golpe do baú e já me seduzir, ela pede para eu jogar a capa sobre ela. Ela quer seriedade. Se fosse nos dias de hoje, era uma menina tentando seduzir um cara e dizendo assim: eu quero noivar com você, quero casar com você, eu quero um compromisso. E ele, por ser um homem íntegro, disse para ela: eu não posso jogar minha capa sobre você, não agora, porque antes de mim tem um outro cara aí, que é um parente mais próximo do que eu. Então você pode ir embora, leva essa cevada aqui para sua sogra, para vocês não ficarem com fome, pode levar, 6 medidas, ela abriu o pano, jogou a cevada dentro, ela jogou nas costas e foi para casa. E o que o Boaz estava dizendo era o seguinte: você, menina, verso 10, minha filha, olha só como é que ele trata ela com respeito. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira. Ou seja, o que você está fazendo agora tem muito mais valor do que o que você fez no início, que era chegar aqui e só como parente lá do meu primo que morreu, você pegar o resto da colheita que está aí. Agora sim você demonstrou que é uma menina de qualidade, é uma menina virtuosa, como o verso 10 aí está dizendo. Você não foi atrás de jovens, quer pobres ou ricos. Eu sou um cara mais velho, você podia estar indo atrás de um monte de jovem aí, mais bonito, mais sarado, mais top, e você veio em mim, quer dizer que você quer uma coisa séria. Verso 11, agora pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E a palavra que foi usada aqui é rail, mulher virtuosa. Rail é a mesma palavra que é usada lá em Provérbios, para descrever a mulher virtuosa. Quem a achará? Seu valor excede ao de rubis, de pedras preciosas. Essa mulher vale mais que ouro, vale mais que dólar, vale mais que euro. É uma mulher virtuosa. Rail, que também significa valor, dignidade, virtude, qualidade. Então, como é que a gente mata a nossa fome de integridade? Sendo obediente, prestando atenção nas orientações, para fazer conforme, sobretudo, a vontade de Deus, tendo compromisso com as coisas. Falou que vai fazer? Faça. Falou que vai pagar? Pague. Falou que vai? Vá. Compromisso. Seja compromissado com as coisas, assim você será íntegro. E qualidade, virtude, valor, dignidade. Se é para fazer, faz o que é certo. Demonstra que você tem virtudes, demonstra suas qualidades. Aí a menina
quer conquistar um noivo, quer um menino para casar. Ela é uma menina de Deus e quer casar, e ela quer um compromisso sério. Aí ela vai para a rede social e começa a postar foto de biquíni, de lingerie, e disso, e daquilo, e mostrando as partes, e tal, e pei. E o menino que se interessa pelo corpo dela, é um menino que quer compromisso com ela? Claro que não. Por isso que a gente vive essa crise de integridade. Porque a gente quer uma coisa, mas na hora de demonstrar, a gente demonstra outra coisa. A gente diz que quer as coisas sérias, mas na hora de fazer, a gente vive tudo de brincadeira. Faz de zoeira, faz de qualquer jeito, sem compromisso, sem seriedade, sem demonstrar valores, virtudes, princípios morais, éticos, espirituais. Mas a gente quer ter uma vida boa, a gente quer ter uma família abençoada. Mas na hora de viver, a gente não quer viver do jeito para que isso aconteça. Então, temos que demonstrar virtudes. Esse raio tem que ser reconhecido na nossa vida. Tem que ser falado de nós o que foi falado de Ruth. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Nossos vizinhos, nossos familiares, o povo que nos rodeia, o povo que nos cerca, tem que olhar para nós e dizer assim, ó, todo mundo sabe, ali vai um virtuoso, uma virtuosa, ali demonstra qualidade, ali tem princípio, ali tem valor, ali tem moral. É isso que nos faz íntegros, quando somos obedientes, quando somos compromissados, quando demonstramos ter virtudes, princípios, caráter, e quando nós somos altruístas, quando a gente pensa no outro antes de pensar em nós mesmos. É isso que significa altruísmo. Quando eu penso no outro antes de pensar em mim. Quando eu penso em mim primeiro é egoísmo. É eu primeiro. Quando é altruísmo, entendeu? O outro primeiro. Foi exatamente o que o Boaz fez. Do verso 12 até o verso 15 ele diz, ora, é muito verdade que eu sou resgatador, eu sou parente, mas ainda há um outro mais chegado do que eu. Fica aqui, fica de boa, pega um pouco de cevada, vai para casa, e se o cara que é na minha frente, o outro que tem a vez antes de mim, se ele não quiser, você me procura e eu posso conversar com você. Altruísmo. É impossível ser íntegro e pensar sempre em você primeiro. Ah, mas eu estou sofrendo. Ah, mas eu estou com problema. Ah, mas eu não estou aguentando. Mas e os outros? Você só pensa em você? Você é o centro do universo? Como é que você quer ser íntegro se você só pensa em você? Isso é egoísmo. E o contrário de cristianismo não é ateísmo, o contrário de cristianismo é egoísmo. Porque imagina se Jesus fosse egoísta. Se ele não pensa em nós antes dele, ele não teria vindo até nós, ele não teria nascido homem, ele não teria morrido por nós. E a gente quer ser íntegro, a gente quer imitar Jesus, mas não quer pensar no outro primeiro. Tudo é eu, é minha vida, é o meu lucro, é a minha vontade, é o meu desejo, é o meu coração, é o meu relacionamento, é o meu ministério, é o meu dom, é o meu talento, é o meu dinheiro, é o meu emprego, é o meu casamento, é minha vida, é minha bênção, o meu milagre. Conjuga outro verbo, bota outra pessoa aí, bota um nós aí pelo menos, bota um vós, bota um eles. Tudo é você. A menina cantou até um funk um tempo atrás, não foi? Você quer. Tudo é você, cara. Como é que você quer ser íntegro desse jeito? Não pode, tem que ser altruísta, que é o contrário de egoísta. Egoísmo, eu primeiro. Altruísmo, o outro primeiro. Alguém já disse que se todas as pessoas do planeta fossem cristãos, eu não estou falando evangélico,
membro de igreja não. Estou falando cristão, discípulo de Cristo, imitador de Cristo. Se todas as pessoas fossem cristãos, ninguém entraria num ônibus. Por quê? Porque ia chegar no ônibus e ia falar assim: vai você primeiro, não, vai você, não, vai você, não, você primeiro, não, vai você, não, vai você. Porque todo mundo seria altruísta. Ninguém entraria num lugar. Ia ficar todo mundo assim: não, pode ir a senhora primeiro. Não, meu filho, vai você está mais novo. Não, é a senhora que está mais idosa. Não, mas vai você que vai, né? E aí a gente, tanto um deixa que eu deixo, que deixa que eu deixo, e não vai ninguém. Se todo mundo fosse cristão, 2 pessoas não entrariam num lugar ao mesmo tempo. Por causa do altruísmo. Eu penso em você antes de mim. Não, mas e eu penso em você antes de mim? Mas eu penso em você. Então, percebe? Então, bora eu fazer para você e você fazer para mim? Bora ser feliz? Bora! Olha que maravilha! Está tudo resolvido. Mas aí vem o pecado. Aí vem o ego. Não, mas é o meu jeito, é o meu gosto, é a minha vontade. E a gente fica tão egoísta que a gente vai inflando, vira um balão, começa a flutuar e se acha até Deus. Já viu o cara que é tão egoísta que ele se acha Deus? Ele diz assim, ó: esse ritmo não é de Deus. Porque ele não gosta daquele ritmo, entendeu? Aí ele é tão egoísta que ele se coloca no lugar de Deus. Aí ele diz: esse ritmo não é de Deus. Na verdade é ele que não gosta do ritmo, mas ele é tão egoísta que ele se sente Deus. Ele é Deus dele mesmo. O Deus dele é o ventre dele, a vontade dele. Aí ele olha e diz assim: esse instrumento não é de Deus. Ele não gosta do instrumento. Aí ele se colocou no lugar de Deus e disse: Deus não gosta. Mas na verdade é ele que não gosta. Impossível ser íntegro e egoísta ao mesmo tempo. Impossível. Para ser íntegro, temos que ser altruístas. É fazer o que o Boaz fez. Pô, a menina está aqui no meu pé, velho. Está de banho tomado, perfume, é mais nova do que eu. Nós estamos aqui no meio da plantação, não tem ninguém, é meia-noite. E ela está querendo que eu jogue a minha capa sobre ela. Aí o cara fala: não, antes de mim tem um outro na frente. Você procura o outro. Se ele não quiser, você vem comigo. Vou contar uma história para você verídica. Minha esposa é testemunha. No ano de 2014, eu fui convidado para pregar no retiro de uma igreja. Naquela ocasião, Franco era minha ovelha, seminarista lá na igreja e cooperador na obra lá junto comigo. Ele não sabia, mas eu já estava orando a Deus, porque eu tinha entendido que o meu tempo ali naquela igreja tinha terminado. E eu estava orando a Deus pedindo uma direção. E já estava alguns meses orando. E aí eu vou te contar um negócio que é assim, ó, literalmente. Está gravando e pode postar, que é verdade. Eu pastoreava aquela igreja e havia pastoreado por 1 ano e meio, um pouco mais, mas para arredondar e pegar leve eu vou falar 1 ano e meio, sem ganhar nada, de maneira voluntária, nem combustível, nem ajuda de custo, nada, nem obrigado, nada. 1 ano e meio. A igreja saiu de 6 pessoas e foi nesse período para mais de 40. Fizemos uma reforma, batemos uma laje, crescemos, tiramos uns bancos, botamos cadeirinha, data show, não sei o que, instrumento, a igrejinha top, completa, e eu fui consagrado, assumi pastor, e aí logo já tinha um seminarista, e tinha líder de louvor, líder de criança, líder da cozinha, tinha uns diáconos, tinha uns líderes, professores de EBD, todas as classes de EBD, e foi chegando gente, chegando família, batiza, e recebe, aquilo foi enchendo, fizemos um evento, deu mais de 300 pessoas, caramba, e agora vai bombar, vambora, e nada de chegar junto para mim, por amor, literalmente, aconteceu, eu posso falar, né gente? Ai, está expondo a igreja, não, então não fizesse comigo. Eu não falava, fez, agora escuta. Eu, hein? O povo bate na gente, não quer que a gente nem conte as histórias? Eu, hein? Vai ouvir. Agora que eu estou de boa, eu posso falar sorrindo.
Mas na época eu chorando. Isso é maturidade, quando você ri do que te fez chorar. É sinal de que você superou e amadureceu. Pois bem, aí eu estava lá nessa ocasião, estava ganhando nada. Havia a promessa de que seria votado, e acabando, eu trabalhava. Então vivia do quê? Eu trabalhava. Eu gerenciava as empresas de um tio meu, num posto de gasolina, uma imobiliária, uma construtora, e ali eu gerenciava, ganhava, morava bem, comia bem, não faltava nada não, graças a Deus, tudo bênção, mas o fato é esse. Ganhava nada, e a igreja crescendo, e tinha uns terrenos do lado, a gente doido para comprar os terrenos, construir um templo, crescer, visão, bora, esse jeito aí que você me conhece, é isso mesmo. E aí, eu fui pregar no retiro de uma igreja, eu não sabia, uma igreja de Cachoeiro de Itapemirim, de um porte médio para grande, e a igreja estava sem pastor, eu não sabia, me ligaram, nós somos a comissão de organização do retiro de Páscoa, da igreja tal, e nós recebemos a indicação do seu nome, porque o senhor pregou num congresso aqui na igreja, aqui perto, tinha um pessoal da nossa igreja lá, eles gostaram, indicaram o seu nome, só aceita ser o preletor do nosso retiro? Aceito. Fui pregar no retiro, quinta-feira, preguei quinta, sexta, sábado, quando foi no domingo, aí eu fui percebendo uma conversa daqui, uma conversa dali, daqui a pouco juntou um povo em volta de mim na piscina e falou, e aí pastor, o senhor sai lá da igreja que o senhor está? Sai? Como assim sai? Não, se o senhor receber um convite, o senhor sairia de lá? Porque a gente sabe que o senhor gosta muito de lá, né? Uma igreja que o senhor começou e tal, tem um carinho, tem não sei o quê. O senhor está lá há muito tempo? Não, estou lá, vai fazer 2 anos e tal. Tem pouco tempo? Comecei esses dias. Nossa, mas a gente estava vendo lá as redes sociais, uma igrejinha legal, né, e tal, o senhor está fazendo um bom trabalho, nananana. Aqui, esse irmão aqui, ele é o relator da comissão de sucessão pastoral. Aí eu, o senhor não sabia não? Não sabia não, nós estamos sem pastor. O senhor conhece a nossa igreja? Não, nunca fui lá não. Pois é, pastor, nossa igreja é assim, tem isso. Nossa casa pastoral é duplex, tudo no ar-condicionado, tudo no granito, tem um closet, o quarto, a suíte pastoral tem um closet, e o banheiro tem uma banheira de hidromassagem, pastor, e ganha 10 salários mínimos, mais benefícios para o senhor, para sua esposa, para o seu filho, escola para o seu filho, plano de saúde, combustível, manutenção do seu carro, o senhor não gasta com nada, água, luz, telefone, internet da casa pastoral, é tudo por conta da igreja, e nós estamos apaixonados com o senhor não quer ir com a gente pregar na nossa igreja domingo à noite não, para o restante da igreja te ouvir? E a gente já convida o senhor para ser o nosso pastor. Pensa na situação. Aí eu falei assim, mas ontem, na janta, eu ouvi, aquele irmão ali, ele é quem? Ele é um pastor de uma de nossas congregações. Falei, pois é, mas eu ouvi ele falando que vocês já se reuniram com um pastor e já estão pensando em convidá-lo. Aí olhou um para o outro assim, não, é que a gente não te conhecia. A gente não te conhecia, a gente não tinha te ouvido ainda, mas agora que a gente está ouvindo desde quinta-feira, aí Deus falou no nosso coração, o senhor é o nosso pastor, a gente não vai nem convidar o outro não. Eu falei, mas isso não é integridade. Essa mulher é testemunha. Roendo o osso, e botaram um prato de picanha do meu lado. E eu olhei e falei, não, vocês vão voltar e vão convidar o cara, se ele não aceitar, vocês voltem a me procurar. Mas não tem mais e nem menos, pastor, mas a gente não te conhecia, então vocês oraram pouco, porque se tivessem orado o tempo certo, tinham me esperado até me conhecer, e eu seria o homem que Deus tem para vocês. Se precipitaram, vão pagar o preço da precipitação. Vai convidar o cara, e se ele aceitar, dão posse a ele, apoia ele, ajuda ele, e façam com que ele tenha um bom ministério, porque se vocês puxar o tapete dele, eu nunca mais piso lá. Diante desse LED que está me iluminando, foi verdade, eu posso falar.
E o pastor ficou sabendo da história, e um tempo depois me levou para pregar lá, e só faltou me pegar no colo. E me levou para a casa dele, e me deixou tomar um banho naquela banheira, e me honrou, e tratou a minha e minha família extremamente bem, e depois, numa outra ocasião, me botou no hotel mais top da cidade, e me deu uma oferta que naquela ocasião significava 3 meses de salário para mim. E ele virou para mim, pegou na minha mão, olhou no meu olho e falou assim: você é sujeito homem. O fulano me contou a história do que você fez com eles no retiro. E se não fosse a sua integridade, eu não estaria aqui hoje no ministério. Eu quero te agradecer por você ter sido crente de verdade. E eu ainda amarguei mais um bom tempo, sem salário fixo, roendo mais osso. Ainda bem que eu gosto de costela mesmo, tá tudo certo. E eu fiquei, mas o Senhor é justo. Aí de repente surge um convite, eu vou pregar não sei aonde, aí eu chego lá, tem um envelope dessa grossura me esperando. Aqui, pastor, uma oferta para te abençoar. Quando eu abro, 6 meses de salário. Aí eu vou pregar num outro lugar, aí tem um saco de dinheiro e moeda. Pastor, nós estávamos juntando dinheiro 1 ano para te convidar. Aqui, ó, é para te abençoar. Aí eu bati o carro, aí deu um prejuízo no carro, eu fui pregar num congresso de ilustração, contei a história do acidente. Um irmão me chamou e falou: pastor, vem aqui. O seu carro tem seguro? Falei: ô meu irmão, infelizmente não tem não. E o prejuízo, pastor? Falei: eu vou ter que pagar tudo. O senhor sabe quanto que ficou o prejuízo? Falei: sei. O senhor poderia me falar? Falei: posso. Ficou tanto. Tá bom. Quando foi de noite, ele me chamou num canto e falou: pastor, Deus tocou no meu coração de te ajudar com a despesa daquele carro. O senhor aceita uma oferta? Falei: ô meu irmão, deixa Deus te usar, varão. O homem botou um cheque, eu nem vi, acabei esquecendo. Ana Paula, quando pegou a camisa para lavar, falou: amor, tem um papel aqui. Amor, de onde veio esse cheque? Olha o valor disso. Eu falei: aleluia, deposita lá. E aí sabe o que aconteceu, meu irmão? Em 1 ano eu fiquei sem ministério, fiquei sem salário, fiquei sem igreja, e eu troquei de carro 3 vezes. Foi ou não foi, Franco? E rodei para tudo quanto é lugar, e fiquei em hotel, e foi muito banho de hidromassagem, e Deus usou minha vida para alcançar várias pessoas, para restaurar casamento, para salvar vidas, tirar gente das drogas, restaurar muitas famílias, e Deus foi me levando, e me usando, e me trouxe aqui para Guaranhuns, e eu estou feliz da vida, louvado seja Deus. Vale a pena ser íntegro, vale a pena ser obediente, vale a pena ter compromisso, vale a pena ter virtudes e qualidades, vale a pena ser altruísta, pensar no outro antes, vale a pena agir com sinceridade, e não ficar contando mentiras, arquitetando e dando jeitinho para resolver as coisas. O verso 16 diz: chegando na casa da sua sogra, ela lhe disse: como passaram as coisas, minha filha? Diz o texto no verso 16: ela lhe contou tudo que aquele homem fez. A menina chegou em casa, e a sogra perguntou: o que aconteceu lá? Minha sogra, aconteceu assim, assim e assim. Não aumentou nada, não tirou nada, falou a verdade. E o homem ainda me deu um pouco de cevada e mandou eu trazer para a gente fazer uns pães, uns bolos aí e não morrer de fome. Mas não colou não? Não colou. Mas você não deu em cima dele? Não, eu fiz tudo que a senhora mandou. Mas não deu certo não? Não estou preocupado com o que dá certo, minha sogra. Estou preocupado com o que é certo. E o homem falou para mim que o que é certo é que tem outro na frente dele. Ele vai procurar o outro, se o outro não quiser, amanhã ele me procura. E aí, para encerrar no verso 18, então lhe disse Noemi: espera, minha filha. Até a gente ver como é que vai ficar as coisas. Porque se o homem falou que vai fazer, ele é um homem íntegro. Se ele falou, ele vai fazer. Espera, minha filha. Espera.
Espera, meu filho. Tem gente que diz que você não ia dar em nada. Tem gente que diz que você era moabita miserável. Tem gente que diz que você não vai casar nunca. Tem gente que diz que sua vida não vai ser abençoada nunca. Tem gente que diz que sua história não vai ser transformada coisa nenhuma. Tem gente que diz que não tem mais jeito para você, que não vai ter solução, que não vai acontecer, que não sei o quê, que você não tem moral nem para cuidar da sua família, quanto mais para poder fazer isso ou aquilo, que você não tem dinheiro nem para pagar as contas, que você não tem fezes no intestino para evacuar, que você não vai ser nada, não vai dar em nada. Seja íntegro, seja obediente, tenha compromisso, demonstre suas virtudes e suas qualidades, seja altruísta, sincero e paciente, e você vai ver como Deus pode te surpreender. O homem mais rico de Belém era Boaz. O melhor homem de Belém era Boaz. Tinha mais dinheiro, tinha mais moral, tinha mais espiritualidade, tinha mais integridade. Era o marido perfeito. E a Moabita Ruth, foi quem se tornou esposa desse homem. Porque ela foi, sobretudo, uma menina íntegra. Não perca sua integridade. Não negocie os seus valores para dar jeitinho para resolver sua vida. Seja íntegro, seja íntegra e haja com esses princípios que você aprendeu aqui nessa noite. E Deus vai te honrar, vai transformar a sua história, vai fazer aquilo que o seu coração deseja, se tiver de acordo com a vontade dEle, para que Ele seja glorificado. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre a sua vida, e que você seja íntegro, em nome de Jesus. Amém.